Olá! Sobre inteligência emocional. Uma coisa muito importante é a gente saber que nós somos seres emocionais e que nós devemos usar as nossas emoções a nosso favor. Isso seria inteligência emocional, né? A gente não consegue o controle dessas emoções. A gente não é um robô, né? Nós somos seres humanos. E o problema é que as nossas emoções, muitas vezes, elas têm controle sobre a gente. E isso não é o ideal. Então, a inteligência emocional estaria muito ligada a o autoconhecimento, né? Eu conseguir saber quem eu sou e saber, principalmente, o que mexe mais comigo, o que seria o gatilho que faz eu ter uma ou outra emoção mais exacerbada, porque não tem problema nenhum eu ter emoção, óbvio. Às vezes eu tô triste, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô radiante. As emoções acontecem o tempo inteiro na gente. Mas nem sempre nós podemos deixar que elas nos possuam, deixar que elas tomem conta da gente. Então, sim, às vezes nós precisamos ser mais racionais. E por que ser racional? Porque nós estamos num mundo que nós não podemos sair por aí chorando que nem um bebê. Nós somos adultos, nós estamos no meio de pessoas o tempo inteiro, nós temos normalmente um trabalho, relações interpessoais o tempo inteiro. Então, a inteligência emocional, ela está ligada a isso. Me conhecer e, a partir daí, eu poder ter um maior saber como eu me movimento, saber em que momento alguma coisa vai mexer muito comigo. E aí, por exemplo, né, através de uma terapia, por exemplo, eu entender quem eu sou, entender os meus limites, entender que eu não posso, de repente, ultrapassar certos limites. Digamos assim, em alguns momentos eu vou estar atingindo algum gatilho meu. O que seria um gatilho meu? Seria algum momento que tocou em algo do meu inconsciente que foi traumático no meu passado, por exemplo. Né? Isso seria o tal do gatilho que a gente chama. E então, quando eu me conheço, quando eu entendo quem eu sou, quando eu elaboro as minhas coisas, por exemplo, em terapia, em análise, eu consigo me conhecer melhor, eu consigo primeiro colocar na terapia, eu coloco para fora, né, um monte de coisas que mexeriam muito comigo, certo? E que eu conseguindo trabalhar isso, elaborar isso, essas coisas podem ficar mais amenas dentro de mim. E eu posso caminhar muito mais tranquilo pela vida. E aí isso me ajuda em qualquer relacionamento pessoal. O ser humano, ele vive relacionamentos pessoais, interpessoais o tempo inteiro, né? Ninguém é uma ilha. Então, a gente precisa saber como lidar no trabalho, né? Eu preciso ter o controle das minhas emoções, eu preciso, para que as pessoas me respeitem, eu não posso o tempo inteiro ficar mostrando ou tendo, né, um surto, um piti, qualquer coisa assim. Então, isso seria, né, o autoconhecimento. E outra coisa é a empatia, que eu preciso também me colocar no lugar do outro, saber o que o outro, saber, vamos dizer assim, ser agradável aos olhos do outro. E para que eu possa ter relações interpessoais e gratificantes, para que eu possa ser respeitada, para que eu respeite também os outros. Então, tudo isso é super importante na vida. Super importante, muito mais do que aquela visão de inteligência cognitiva, de inteligência intelectual, é a inteligência emocional.